Você já imaginou poder melhorar o seu tesão, sua ereção, sua vontade e ainda ejacular depois de um bom tempo de relação? Parece propaganda milagrosa, mas não é. Existem sim medicamentos que atuam diretamente em cada uma dessas causas, cada um com mecanismo de ação específico, cada um com indicações precisas. E o mais interessante, eles podem ser usados em conjunto, sempre com orientação médica, para melhorar a performance sexual de forma integrada. Hoje eu vou te apresentar o que algumas pessoas chamam de trio do amor. São 3 medicações que vão agir na sua libido, na sua ereção e no seu tempo de ejaculação. Cada uma dessas medicações tem um papel específico. Cada uma age em um lugar diferente no seu corpo. E todas podem ser encontradas em farmácias com prescrição médica. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai entender cada um desses medicamentos, como eles funcionam, para quem são indicados e quais são os cuidados necessários. Mas antes de começar, um aviso importante. Este vídeo é informativo, eu não estou prescrevendo nada. Não estou dizendo que você deve sair e comprar esses medicamentos. Cada caso é um caso. E a decisão de usar esses medicamentos deve ser feita junto com seu urologista, após avaliação individual e, se necessário, após alguns exames. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative as notificações e deixe o like para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo. Quando a gente fala em performance sexual masculina, não dá para resumir a uma única coisa. Ela é composta por 3 variáveis principais. A primeira variável é a libido, que é o desejo, a motivação, o interesse. Se você não tem libido, não tem tesão, não tem vontade, você não vai se sentir estimulado. A relação vai ser mecânica e sem prazer. A libido é o primeiro passo, é o motor. Sem ela, o carro não sai do lugar. Segunda variável, a ereção, a rigidez. Uma vez que você tem libido, que você se sente estimulado, o próximo passo é a ereção. Terceira variável é o tempo de ejaculação. Não adianta ter libido, ter ereção e ejacular em 30 segundos. A ejaculação precoce é uma das queixas mais comuns dos homens. O tempo ideal de ejaculação varia de casal para casal, mas a maioria das pessoas considera satisfatório entre 3 a 7 minutos. Alguns homens querem mais, querem 10, 15, 20 minutos e alguns se satisfazem com menos. O importante é que você tenha controle, que você ejacule quando você quer. E existem medicamentos que podem ajudar em cada uma dessas 3 variáveis. Não é solução para todos os casos, mas para muitos homens pode ser um caminho para destravar a sua performance. Vamos falar de cada um desses medicamentos em detalhes. O tratamento mais disponível e mais popularizado para melhorar a ereção é a classe dos inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Os medicamentos dessa classe inibem a enzima que dificulta ou impede a ereção. E quais são os principais medicamentos dessa classe? A tadalafila, com duração até 36 horas, a sildenafila, com duração entre 4 a 6 horas, a vardenafila, com duração intermediária, e a avanafila, com ação mais rápida. Cada um tem suas características e cada um pode ser mais adequado para um perfil de paciente. A tadalafila é a mais versátil e pode ser usada de 2 formas. Uso diário de 5 a 10 miligramas, onde o paciente toma um comprimido todos os dias pela manhã e ele sempre vai estar pronto para quando quiser ter a relação. Ou o uso sob demanda, que é de 20 miligramas, 30 a 60 minutos antes da relação. A sildenafila, o conhecido Viagra, é o clássico mais antigo e mais conhecido. Ele tem uma duração mais curta, que é de 4 a 6 horas, mas para muitos homens isso pode ser o suficiente. Mas atenção, nenhum desses medicamentos devem ser usados para quem utiliza nitratos, que são remédios para angina do peito. Precisam de cautela para pacientes cardíacos, com pressão muito baixa, insuficiência renal ou hepática grave. Sempre converse com seu médico antes de começar. Segundo medicamento para o tempo de ejaculação. Agora vamos falar sobre um problema que afeta milhões de homens, a ejaculação precoce. A dificuldade
de controlar o momento da ejaculação. Existe um medicamento que foi desenvolvido especificamente para ejaculação precoce. O nome dele é dapoxetina. Ele é um inibidor seletivo da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que o cérebro produz para regular humor, ansiedade e até ejaculação precoce. Quanto mais serotonina disponível, mais tempo o homem leva para ejacular. A dapoxetina age aumentando a quantidade de serotonina disponível. Ele faz isso de forma rápida e por um curto período de tempo. Resultado, o tempo de ejaculação aumenta. E como a dapoxetina é usada? Ela vem em comprimidos de 30 e 60 miligramas. A orientação geral é tomar de 1 a 3 horas antes da relação. Ela age rapidamente e também é eliminada do corpo rapidamente. Por isso, não se usa todo dia, apenas antes da relação. Estudos clínicos comprovam que ela pode aumentar o tempo de ejaculação de menos de 1 minuto para 3 a 4 minutos, e em alguns casos até mais. E quais os efeitos colaterais? Os mais comuns são náusea, enjoo, tontura, dor de cabeça, diarreia e insônia. Ela não pode ser usada com inibidores de mal, que é um tipo de antidepressivo antigo. E também não pode ser usada com alguns antifúngicos e alguns antibióticos. E também não é indicada para homens com insuficiência hepática moderada a grave. E deve ser usada com cautela por homens cardíacos. Sempre converse com seu médico antes. E o terceiro medicamento é para a libido. E o que controla a libido? Muitos fatores influenciam a libido, como hormônios, principalmente testosterona, saúde mental, como depressão, ansiedade, estresse, qualidade do sono, exercícios físicos, relacionamento e medicamentos. Mas o fator hormonal, a testosterona, é o mais importante. E quais são os sintomas de testosterona baixa? São libido baixa, cansaço, falta de disposição, falta de concentração, redução de massa muscular. Todos esses sintomas podem estar relacionados à testosterona baixa. E o que fazer? Aqui entram algumas opções de tratamento. Mas atenção, nem todo homem precisa de tratamento. A decisão deve ser compartilhada com seu médico, baseada em sintomas e exames. Primeira opção de tratamento, a reposição hormonal de testosterona. Segunda opção, estimulação do eixo hormonal, com citrato de clomifeno. Cada paciente precisa de uma avaliação individual para definir a dose. Mas atenção, o clomifeno exige acompanhamento. Ele não é um medicamento que se compra em farmácia sem receita e se toma por conta própria. Precisa de acompanhamento médico e prescrição médica. Mas atenção, o trio do amor não é para todos os homens. Alguns se beneficiam apenas da tadalafila. Esse trio é uma possibilidade para homens que têm problemas nessas 3 áreas, que é a ereção, a libido e a ejaculação precoce. A decisão de combinar medicamentos deve ser feita sempre pelo seu médico, após a avaliação individual. E antes de recorrer aos medicamentos, considere os fatores não farmacológicos, que são exercício físico, incluindo exercício aeróbico, que é correr, nadar, andar, exercícios de força muscular. O sono é um fator muito importante, porque dormir mal também baixa a testosterona. A alimentação saudável é muito importante para a saúde em geral. O controle do estresse também é um fator não farmacológico que ajuda muito a sua saúde, porque o estresse crônico eleva o cortisol, que é inimigo da testosterona. Parar de fumar faz bem para a sua saúde e ajuda em todos os fatores, diminuir o álcool, tratamento de doenças base como diabetes, pressão alta, colesterol alto. Todas essas doenças, se não controladas, se não tratadas, elas dificultam, atrapalham a ereção. Você não deve se automedicar. Cada caso é um caso. Esse vídeo é apenas informativo para que você conheça essas opções e converse com seu médico. Se você achou esse vídeo útil, se ele te ajudou a entender melhor as opções para melhorar a sua performance sexual, compartilhe. Muitos homens sofrem em silêncio, achando que é normal ou que não tem jeito. E tem jeito sim.
O passo principal é você buscar informação e ajuda profissional. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. E se você tiver dúvidas sobre o que eu falei ou sobre outros assuntos, escreva nos comentários. Estou aqui para responder o máximo que puder, dentro das minhas atribuições. Lembre-se, este vídeo é informativo. A decisão de usar qualquer medicamento deve ser feita com seu médico após avaliação individual.